pessoal, todo mundo animadíssimo para corrigir uma redação com foco no concurso nacional unificado. Então, nosso objetivo hoje é mostrar como esse texto poderia ser melhorado, sempre com muita gratidão aos alunos que se propuseram a emprestar o seu texto para uma correção em sala, ao vivo, né, uma correção em sala de aula. Gente, esse exercício ele é muito importante porque há aqueles alunos que, mesmo eu enviando tudo escrito, tudo comentado, tem uma dificuldade maior de entender o processo de escrita, o processo de correção e como melhorar o próprio texto. E aí, quando a gente faz uma aula dessa, a gente cria condições de o aluno compreender melhor esses seus pontos e avançar no próprio texto, tá? Então, muita gratidão aos alunos que se propuseram a liberar os seus textos para comentários em sala de aula. E se você é nosso aluno, está nos assistindo, também gostaria de ceder o seu texto, seja um texto com muitos erros ou com poucos, porque a gente também tem que dar exemplos positivos, né? Isso é importante. Então, se você também gostaria de ceder o seu texto para comentários em sala de aula, basta você deixar isso escrito no seu texto. Autorizo a utilização do meu texto em sala de aula. Em hipótese alguma eu vou mencionar o seu nome, igual aqui vocês vão perceber que eu risquei o nome do aluno, também risquei o número da redação, vai que alguém, né, entra no sistema, olha, pelo número aqui eu sei que o texto é de fulano, então a gente riscou tanto o número da redação quanto o nome, de modo que não será possível identificar o autor desse texto. E assim, gratidão mesmo, muito obrigada aos alunos que se propuseram a emprestar os seus textos para que nós pudéssemos gravar essa sequência de aulas. Então, o objetivo aqui, mostrar pontos de melhoria em termos gramaticais, apresentar o espelho de resposta, ou seja, o padrão de resposta esperado para aquela questão que a gente formulou com foco no CNU. Nós vamos trabalhar blocos variados. Aqui, nessa primeira aula, estou trabalhando ciclo de políticas públicas. É um tema que basicamente está em todos os blocos, né, com exceção do bloco 8 diretamente, mas pode aparecer inclusive, porque a gente pode ter alguma coisa relacionada a bem-estar social ou cidadania com a questão do ciclo de políticas públicas ou especificamente com as políticas públicas, como elas podem fomentar qualidade de vida e bem-estar para a população em geral. Então isso pode aparecer no bloco 8 como um tema de atualidades, e para os demais blocos a gente tem especificamente políticas públicas. Isso pode ser um tema mais aderente aí a realidade. Claro que em cada bloco, né, gente, às vezes a exemplificação pode variar um pouquinho, estou começando por esses. Então, nessa série de aulas, claro que nós vamos pegar blocos diferentes, né? Eu vou pegar temas do bloco 1, temas do bloco 2, bloco 3, enfim, de todos os blocos. O objetivo é você compreender como fazer esse cotejo entre o que se espera para a redação e o que você de fato escreveu, e também os aspectos gramaticais. Afinal de contas, os aspectos gramaticais correspondem a 50% da sua nota. A Sesgran Rio não deixou com clareza os parâmetros a serem utilizados, nem para os descontos gramaticais e também nem para o conteúdo. Ou seja, ela não disse lá que cada erro gramatical seria ali, a cada erro gramatical seria atribuído o desconto de 2 pontos. Não tem problema. A gente formulou uma grade simulando a Sesgran Rio com base em provas anteriores, e aí a gente espera que a banca haja dentro de um padrão já utilizado em outras provas. Mas ela pode dar uma nota empírica, né? Em 50 pontos, por exemplo, de conteúdo, ela pode dar uma nota X, sem criar tópicos, e a mesma coisa para os aspectos gramaticais. Ela pode não criar especificamente um padrão. A gente espera que ela crie, a gente espera ainda que ela apresente esse padrão, que seja o mais transparente possível nesse padrão, mas a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos. No bloco 8, gente, os critérios já estão mais definidos. Ao longo dessa sequência de aulas, nós vamos trabalhar também temas do bloco 8, tá? Então, vou conversando com vocês sobre temas variados, e o nosso objetivo aqui é elucidar pilares de correção do seu texto. Bom, para a gente corrigir, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o tema. Então, não há como fazer a correção de um texto sem ter acesso a esse tema. E esse é um ponto muito interessante, que às vezes o aluno está na nossa oficina de redação e ele fala assim, posso mandar um tema diferente da oficina?
poder você pode, e eu sou muito cuidadosa. Sempre que isso acontece, eu tento buscar informações acerca daquele tema, estudar aquele tema e fazer a correção da melhor maneira possível. Só que, gente, uma boa correção, ela demanda grande estudo prévio. Não dá pra gente corrigir sem ter uma noção muito real do conteúdo. Então, eu não vou fazer descontos apenas atinentes à língua portuguesa. Eu preciso dar sugestões de melhoria no seu texto em relação ao conteúdo. Logo, os temas propostos nas nossas oficinas são temas estudados por mim e também pela equipe que compõe o nosso quadro de professores. Então, o ideal é que a gente faça temas dentro da oficina para que a sua correção seja mais profunda. Eu sempre falo isso, porque o menino acha que a gente sabe tudo, né? Ah, é professor, sabe tudo. Não, isso não é uma realidade. A gente estuda para poder corrigir a sua redação. A gente tem lá as principais referências, os principais autores, quais eram os pontos que deveriam ser considerados no seu texto, e isso é muito importante, tá? Então, quanto a fazer temas diferentes, você já sabe que poder você pode, dever você não deve. Por quê? Eu posso ter menos conhecimento acerca desses temas e impedir aí uma correção profunda, que é o que você merece. E sobre os temas que estão propostos nas nossas oficinas, cada oficina tem no mínimo 20 temas e nós estamos ali propondo outros temas também, já que a sua prova foi adiada. Então, no mínimo 20, a gente já tem oficinas com mais de 30, porque nós sabemos que já que a sua prova foi adiada, existe tempo para que você treine um pouco mais. Esse é o nosso objetivo, só que eu preciso estudar o tema. Não tem jeito de jogar um tema lá sem efetivamente garantir um estudo profundo desse tema. Então, vamos seguir aqui, gente, apresentando o tema para vocês que vocês possam compreender qual é a estrutura de texto que deveria ser feita, como esse texto deveria ser elaborado, tá? Estamos aqui no nosso tema. Então, o tema, ciclo de políticas públicas, esse daqui é o nosso material padrão, né? Aqui eu recomendo a vocês redigirem o texto em no máximo 1h30. Na nossa oficina, nós trabalhamos tanto com temas com 30 linhas, como também com temas com 35, 40 linhas. A minha expectativa, gente, para o concurso nacional unificado é que nós tenhamos um texto com no máximo 40 linhas. Porque você terá 2 horas e 30 minutos para fazer 20 questões objetivas. E aí, quando a gente coloca 30 minutos para cada questão, coloca 3 minutos para cada questão objetiva, você já tem aí mais ou menos 1 hora de prova. O que faz supor que esse texto vai ser elaborado em no máximo 1h30. Textos a serem elaborados em 1h30 geralmente são textos de 30 linhas, tá? Mas a banca pode pedir um texto 40, pode pedir um texto 45. É importante que você treine em cenários mais desafiadores, ok? Faz sentido isso e você tem que estar preparado para a guerra. Eu sempre falo isso com o aluno. Não existe essa zona de conforto que nós gostaríamos. Ah, cheguei lá, infelizmente a banca pediu 50 linhas. Engole o choro e produza o melhor texto que você puder naquela situação de prova. O esperado é um texto entre 30 e 40 linhas no máximo. Eu até votaria em um texto com no máximo 35 linhas, ali 30, pelo tempo de prova. Considerando o tempo de prova, eu acho que vai ser por aí. Mas nada impede que, por falta de razoabilidade, o processo se dê de outra maneira, né? Infelizmente o mundo não é justo e nem sempre todas as aplicações de prova são razoáveis. Então você pode chegar lá e encontrar alguma coisa muito fora da curva. Não posso fazer muita coisa, beleza? Bom, então aqui a gente colocou, né, que o ideal é que você evite consultas diretas, que você faça realmente no tempo esperado, porque às vezes o menino vai lá, imprime o espelho que a gente disponibiliza na área do aluno, lê tudo, estuda tudo e depois escreve sua redação. Nesse caso, meu amigo, você está se enganando. Eu preciso ter noção do que você sabe sem olhar o espelho. É claro que você já deveria ter estudado o ciclo de políticas públicas, você já deveria ter estudado esse macro assunto políticas públicas para ter condições de escrever o seu texto. Mas ler o espelho de redação ou ler a redação modelo antes de fazer o seu texto
não faz o menor sentido, tá? Então aqui a gente colocou as instruções, respeitar o limite proposto, né? Treinar nas condições de prova, porque isso faz muita diferença. Então quando eu falo treinar nas condições de prova, como você sabe que você terá 20 questões objetivas, mais um texto para fazer em 2 horas e 30 minutos, de repente você pode treinar neste cenário para ser mais fidedigno ao momento que você encontrará na sua prova. E aí vamos à nossa proposta. As propostas, elas podem ser formuladas a partir de um único texto motivador, de vários, ou mesmo sem um texto motivador. Eu acredito que a CES Gran Rio vai adotar a estratégia de apresentar pelo menos um texto motivador. Então, nesta proposta, eu estou trabalhando com 2, acredito que a sua banca vai apresentar pelo menos um, tá? Então, olha o que a gente tem aqui. No plano de implementação da política, são definidos os processos e operações necessários ao seu funcionamento e são contemplados aspectos como gerenciamento do escopo, dos prazos de implementação, dos custos, da qualidade, dos riscos, dos controles internos e dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos. Ou seja, a elaboração do plano de implementação da política contempla a definição dos meios necessários para a definição das ações propostas com vistas ao atingimento de metas e ao alcance dos objetivos da política pública. É o momento em que regras, rotinas e processos são convertidos de intenções em ações e no qual se produzem os resultados concretos da política pública. Também é importante que haja um plano de monitoramento e avaliação sistêmica da política pública, com base em indicadores e metas bem definidos para acompanhar o desempenho da política pública. Então, ainda que você não tivesse um grande conhecimento sobre o que são as políticas públicas, né? Aqui a gente já teria uma referência. Mas assim, não vai para a prova sem saber políticas públicas, não. Que eu gravei até um videozinho sobre algumas questões do IPEA que versam sobre esse conteúdo de políticas públicas. E a gente sabe que esse conteúdo ele caiu assim no IPEA, nas provas objetivas, sobremaneira. E estudando para a discursiva, gente, você também já está estudando para a prova objetiva. Organizar as ideias em um texto é uma forma excelente de você rever os conteúdos da prova objetiva, tá? Bom, neste caso, mais um texto motivador, eu tenho lá o seguinte: a obtenção de resultados nas políticas públicas exige cada vez mais que as organizações públicas trabalhem em conjunto de forma articulada, coordenada e coerente. Portanto, em políticas públicas, é fundamental que haja integração vertical para alinhamento entre ações de níveis nacionais e subnacionais. Isso com vistas à produção de resultados coerentes e integração horizontal entre setores e instituições para a gestão de questões transversais que transcendam os limites de uma política ou organização específica. E aqui, né, gente, a transversalidade, que provavelmente vai ser a lógica dos temas do CNU em todos os blocos. É claro que nós estamos esperando assuntos o mais afetos possível, né? Bem específicos, assuntos o mais afetos possível ao eixo temático do candidato. Mas a transversalidade deve ser um ponto, que é, por exemplo, eu relacionar políticas públicas ao mercado de trabalho, eu relacionar políticas públicas, por exemplo, à reforma agrária. Isso aí é uma possibilidade interessante. Relacionar a reforma agrária, a gente vai para o bloco 3. Se eu relaciono políticas públicas, por exemplo, ao mercado de trabalho, a gente vai para o bloco 4. Se eu relaciono, por exemplo, com a economia circular ou economia solidária, eu vou para o bloco 6. E aí vai, né? Várias possibilidades. Posso relacionar com tecnologia, posso relacionar com infraestrutura, mobilidade urbana, vou para o bloco 1. Então, enfim, várias possibilidades. Bom, aí o nosso tema em si. Com base nos fragmentos de textos lidos e em seus conhecimentos acerca do assunto, redige um texto em linguagem formal acerca do seguinte tema: ciclos de políticas públicas e importância para o desenvolvimento do Brasil. Nós já fizemos esse texto em sala de aula e vocês também têm dentro da área do aluno o espelho. E também deixei aqui para vocês que acompanham a nossa aula de hoje. Bom, o que você deveria apresentar no seu texto? Ciclo das políticas públicas e considerações sobre o processo de implementação,
os tipos de políticas públicas. Então, eu estou imaginando que o menino vai colocar pelo menos distributivas, redistributivas, que ele vai colocar no mínimo 4 tipos, como a gente tem aí na maior parte dos materiais. Então, o menino vai falar o que é uma política distributiva, se ela é de alto impacto ou baixo impacto, vai colocar um exemplo, o que é uma política redistributiva, vai falar o que é uma política constitutiva, o que é uma política regulatória, no mínimo isso aí, dentro da lógica do tema, tá? Aspectos relevantes na avaliação de uma política. Nesses aspectos relevantes, a gente vai olhar sempre efetividade, eficácia e eficiência. Então, vamos trazer essas questões, vamos falar que os processos de avaliação, eles podem se dar, por exemplo, antes mesmo de a política ser implementada. A avaliação, ela pode ser feita antes, no meio e durante o processo, antes, né, ao longo do processo e depois da implementação da política pública, ao longo do processo como um todo. A mesma coisa, vamos trabalhar os aspectos de extinção da política, aspectos responsáveis por ocasionar o fim de uma política pública. Nesse caso, nós vamos pegar para colocar no nosso texto os principais aspectos de extinção. Posso falar de alternância política, posso falar, por exemplo, que a política não atendeu às suas expectativas ou aos objetivos e metas para ela desenhados. Posso falar da escassez de recursos, posso falar do cumprimento dos objetivos. Então, essas políticas cumpriram seus objetivos e, portanto, já podem ser extintas, não fazem mais sentido. Posso falar que um determinado problema social saiu da agenda. Então, isso tudo aí é que vai compor o seu texto. Vou explicar quais são os ciclos, qual é o ciclo. Eu sei que existem teorias divergentes e o candidato pode mencionar isso na sua redação e ele vai falar, obviamente, da corrente majoritária, tá? Bom, então isso daqui era o que a gente tinha por tema. E agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos corrigir a redação cedida pelo nosso aluno, porque o nosso objetivo na aula de hoje, tá? É corrigir texto. Em outra aula, nós já fizemos, inclusive, esse texto de políticas públicas, beleza? Deixa eu deixar assim, para ficar uma visualização mais adequada possível para você que nos acompanha aí. Perfeito. Eu vou deixar na tela cheia, só com a Flávia aparecendo aqui pequenininha, para a gente ir trabalhando a redação do aluno, tá? Bom, aqui também o código, o nome, então se você se propuser a ceder o seu texto, é assim que eu preciso dele, ele não vai aparecer aqui. O candidato usou mais ou menos 1h10 para compor o texto, é um ótimo tempo, apesar de que eu acho que é um tempo talvez insuficiente. Você poderia melhorar esse texto aqui se dispusesse a gastar um tempo um pouco menor. Sabe uma coisa que é um pouco maior, tá, gente? Sabe uma coisa que eu acho que é importante? E já fica essa dica para vocês. Às vezes, vocês entregam um texto que é quase um rascunho. E aqui eu tô vendo, inclusive, que esse aluno entregou o rascunho, né? Tá escrito aqui rascunho. Enfim, o que acontece, gente, é que aí você não tem uma realidade sobre a sua nota. Porque quando a gente vai passar limpo, a gente às vezes corrige um erro gramatical, insere uma informação que percebeu que não estava clara, reformula uma frase que estava mal estruturada. Então, quando você entrega o texto assim, a sua nota pode ficar muito abaixo do que de fato você teria no dia da prova. Mas eu não sei, porque eu não sei qual é o seu nível de atenção e nem a interferência que você faria nesse texto. Então, você não consegue mensurar adequadamente o processo. Então, a minha ideia é para que você faça o mais fidedignamente possível ao momento na prova. Se você tem o hábito de fazer rascunho, faça considerando leitura do tema, rascunho, passar limpo. Se você tem o hábito de fazer o texto de maneira direta, só reler, né, e consertar alguma coisinha, faça dessa forma. Porque o ideal é você treinar nas condições que de fato você aplicará no dia da prova, para ter uma nota adequada. Bom, dito isso, aproveitando, quando vocês enviarem a redação, gente, tentem escanear, não mandar foto, porque às vezes quando vocês mandam foto, aparece aqui a sua sombra, o texto fica escuro e assim dificulta para que você tenha uma correção bem feita. Então, tentem deixar também esse espaço de margem aqui, ó, porque isso aqui é ótimo para que eu possa fazer comentários.
Claro que eu posso fazer comentários depois do texto e geralmente faço isso, mas dificulta para você, porque o comentário ao lado, o comentário quando eu puxo uma setinha, fica mais fácil de você localizar qual é a parte do texto a que eu estou me referindo, tá? Bom, nós temos 3 tópicos e eu vou comentando aspectos gramaticais e conteúdo ao longo da nossa aula. Vamos lá. Aqui, ó, quanto às políticas públicas no Brasil, nesse caso a gente já tem um problema de crase, e aí eu vou colocando para você assim, ó, faltou acento grave. É obrigatório aqui, ó, eu tenho que fazer quanto a mais o as que aparece antes de políticas. Então, quanto às políticas públicas no Brasil, é importante entender, a letra não é das melhores, mas não é ilegível. Entender que as etapas cronológicas do desenvolvimento ocorrem em fases. Aqui, ó, esse cronológicas, ele já traz um problema no conteúdo. Por quê? No ciclo de políticas públicas, as etapas nem sempre são lineares. E esse já era um aspecto para que você tirasse nota máxima no tópico A. Então, nesse caso aqui, eu vou puxar para o lado de cá conteúdo. Geralmente, eu tento ser o mais organizado possível para te dar o retorno. Eu tento colocar aqui relações de conteúdo e aqui abordagem mais gramatical, só que às vezes vocês não deixam margem, aí eu vou misturando, né? Tento. Para isso, eu preciso de uma organização visual do seu texto também, tá? Então, não é só o professor, né? Você precisa me ajudar. De vez em quando eu recebo uns textos que eu falo assim, meu pai do céu, como é que eu corrijo? Tá tão embolado, tá tão difícil ali, eu vou fazendo a minha parte, tem que corrigir do mesmo jeito. Então, aqui, ó, vou colocar para o aluno que na perspectiva do conteúdo, então, na perspectiva do conteúdo, o ciclo de política pública nem sempre apresenta etapas lineares. Isso daqui era um dos padrões de correção que a gente tinha que adotar. Já era um problema nesse texto aqui do ponto de vista do conteúdo, né? Eu posso colocando às vezes um menos, porque vai ser um desconto de conteúdo que eu vou fazer, tá? Então, quanto às políticas públicas no Brasil, é importante entender que as etapas cronológicas do desenvolvimento ocorrem em fases. Só que essas fases podem se sobrepor, nem sempre são lineares. Aí eu tenho um outro problema de estrutura que é assim, ó, bem como o êxito desses processos. Esse trecho aqui é meio que uma continuação do anterior. Esse pedaço está solto, gerando um problema de coesão. Então aqui, ó, ocorrem em fases, bem como o êxito desses processos, eu preciso entender, né? Aí eu completo. Para não ficar fases, né, dessas etapas. Aí eu coloco assim, ó, que o trecho está incompleto. Trata-se de uma continuação do anterior. E é uma continuação ainda incompleta, né? Preciso dar uma estruturada nesse trecho aqui. Então, esse ciclo visa a melhoria e ao bem-estar. Bem-estar tem hífen, é uma palavra que aparece sempre nos textos de vocês. Então, muita atenção, né? A gente já tem um vocabulário que é próprio do tema. Então, e ao bem-estar da equidade. Aqui eu tenho um problema coesivo também, porque não é o bem-estar da equidade. O bem-estar, ele vai garantir à população equidade. Ele vai trazer, produzir equidade. Ou, na verdade, é até o contrário. A equidade produz bem-estar à população. Então, quando fala assim, ó, esse ciclo, que é o ciclo de política pública, visa a melhoria e ao bem-estar da população, não é isso?
por meio da equidade. Então aqui a gente tem uma lacuna que diz respeito à formulação desse enunciado. Então aqui, ó, há uma lacuna. Nós vamos trabalhar nessa sequência de aula, gente, textos bons também. Este texto estava com muitos problemas e o aluno gentilmente nos cedeu. Isso é ótimo, porque um texto que tem problemas, ele permite, né, que outros alunos avancem aí. É muito legal quando o aluno se propõe a fazer isso aqui, tá? Ajuda muito. Então, ó, aqui, geralmente, eu vou dando sugestão para o candidato. Eu vou lá e falo assim, ó, esse ciclo visa a melhoria... Às vezes eu coloco até assim, 3 pontinhos. Eu tirei até o bem-estar que já estava escrito errado, porque é uma forma aí de trazer essa possibilidade para o aluno. Você não está sabendo como é que é bem-estar, tira. Então aqui, ó, esse ciclo visa a melhoria da qualidade de vida da população, porque melhoria da qualidade de vida já também tem a ver com bem-estar, não precisa repetir isso. Então visa a melhoria na qualidade de vida da população a partir de estímulos à equidade. Beleza. Porque é o estímulo à equidade que é dado por meio de políticas públicas. Então, há uma lacuna na construção do enunciado. Às vezes o aluno não percebe, né? Mas não é o bem-estar da equidade, é o bem-estar da população. Aí, às vezes, eu tento explicar, porque às vezes o aluno não entende só lendo, né? Peraí que a canetinha ficou preguiçosa, mas ela volta. Tipo, ela tá cansada, né, gente? Corrigir a redação a manhã inteira. Pronto. Aí vou colocando isso aqui, ó. Então, há uma lacuna na construção do enunciado, trata-se do bem-estar, deixa o hífen bonitinho, né, da população, o qual se dá por meio da promoção da equidade. Então, aqui já fica mais fácil de o candidato entender a formulação da frase. Então, nessa introdução aqui, a gente tem alguns problemas gramaticais. Temos um problema de conteúdo, porque na perspectiva do conteúdo, o ciclo de políticas públicas nem sempre se dá em etapas lineares, pode haver sobreposição das fases das etapas. E a gente segue corrigindo o texto, tá? Nessa lógica, usou um mecanismo de coesão, tá ok? Os ciclos compreendem. Aí, ó, aqui tá bem mal feito. Eu, gente, não costumo tirar ponto à toa do candidato, não. Eu sinalizo, porque isso aqui, ó, se o corretor quisesse tirar ponto, ele tiraria. Ele ia falar assim, ó, há um problema ortográfico, tá parecendo um I meio M. Na maioria das vezes, eu vou puxar aqui e vou falar assim, ó, atenção ao entalhe, aproveita esse T aqui, ó. Para evitar descontos desnecessários. E não vou tirar. Porque isso aqui o candidato vai corrigir. Enfim, na hora de reler o seu texto, você consegue ajustar isso aqui, ó. Igual aqui, ó. Põe o cedilha no lugar certinho para evitar esse tipo de problema. Então, nessa lógica, os ciclos compreendem a agenda. Aqui eu tenho um problema, não é reformulação não, é agenda e formulação. A implementação de alternativas expostas, depois o monitoramento e
aqui tinha que vir entre vírgulas, ó. Se for o caso, aí tinha que ter um artigo, porque tava todo mundo, ó, com artigo, ó. Se for o caso, a extinção a partir, aqui eu vou ter que tirar um pontinho, porque aqui tá faltando uma letra mesmo, a partir da etapa de avaliação. E aqui a gente percebe, na perspectiva do conteúdo, que nós temos um problema. Nós vamos acabar com a estrutura aqui, ó. A qual visa avaliar eficiência e eficácia na implementação de uma dada política pública. Não sei porquê, né? Tava tudo bonitinho, tava tudo com P minúsculo. Nesse caso aqui veio um maiúsculo aqui também. Eu vou tirar ponto, né? Vou tentar colocar pra cá. Só aqui, ó. Que faltou o R mesmo. Eu ainda poderia tirar um Mzinho aqui, que é o paralelismo sintático, ó. Temos um P, vou considerar esse par de vírgulas, né? A oração adverbial tem que vir entre vírgulas. Atenção ao paralelismo, use artigo antes de todos os termos da enumeração. Então, nesse caso, a extinção a partir da etapa de avaliação, a qual visa avaliar, bom, a avaliação visa avaliar, né? Eficiência e eficácia na implementação de uma dada política. Eu ainda tenho mais um problema estrutural nessa frase. Eu não sei se vocês conseguem perceber, isso aqui é um parágrafo e é um erro que eu corrijo todo dia na redação de vocês. Vou puxar uma setinha aqui, vou escrever assim, ó, parágrafo frasal. O parágrafo, gente, é um conjunto de frases. Evite parágrafos com apenas uma frase. Ah, Flávia, mas como é que eu conserto? Eu sempre tento deixar para vocês uma solução ali de divisão das ideias, tá? Então, no caso aqui, o melhor ponto para a gente dividir seria isso aqui, ó. Então, eu tenho lá assim, ó, e se for o caso, a extinção a partir da etapa de avaliação. Ponto. Em vez de eu colocar esse a qual, eu ponho esta. Esta retoma o último elemento. Esta visa avaliar eficiência e eficácia na implementação de uma dada política. Para não ficar avaliar, eu vou colocar mensurar, porque é medir, né? Então, evitar a repetição vocabular também. Posso puxar uma setinha e não vou descontar isso aqui. Bom, no caso do parágrafo frasal, geralmente eu vou fazer um desconto. Vou fazer um desconto de o quê? Coesão. Porque a estrutura está fragilizada. E o candidato precisa ter uma noção de estrutura. Eu vou sair aqui da frente de vocês, no meu comentário, pronto. Só para ficar melhor aí, para você acompanhar a nossa live. Daqui a pouquinho eu volto no comentário, porque eu tive que puxar aqui mais. Então, beleza. Já temos inicial maiúscula, fui fazendo aqui. O que a gente tem aqui para falar do conteúdo? Ó, vou puxar uma setinha e a gente já sabe o conteúdo. Quando a gente pensa no ciclo, além desse detalhe de que as etapas podem se sobrepor, a gente sabe que os principais elementos do ciclo, ó, que é claro que depende de autores, tá? Aí você vai colocar lá para o menino, agenda
Então você vai ter ali, ó, a agenda, formulação, o processo que decisório, implementação. Meu pé ficou horrível, peraí. Implementação, aí nesse caso, avaliação e, obviamente, se for o caso, extinção da política. Então, a gente está pensando que o aluno vai apresentar, no mínimo, esses 5 elementos sem a extinção, mas ele vai falar na extinção porque a sua proposta de redação trouxe essa necessidade, né? Ela fala sobre as principais causas de extinção de uma política pública. A proposta já propõe que você aborde esse aspecto e você vai abordar, tá? Então, no mínimo, agenda, formulação. Então, esse reformulação, pode até acontecer uma reformulação, mas primeiro precisa formular, né? O processo decisório, que vai ser escolher entre as alternativas. Tudo bem, eu posso considerar que isso aqui está implícito, a implementação de alternativas expostas. Posso até dar ali um benefício da dúvida para o candidato. Mas vamos lá. O que o menino deveria falar? Agenda, formulação, processo decisório, implementação, avaliação e extinção. E deveria falar que o ciclo de políticas públicas nem sempre apresenta etapas lineares. Se a gente olhar nesse aspecto A, não foi bem isso que aconteceu. Eu vou marcar em outra cor, só para vocês entenderem que é o item A, tá? Na correção lá, eu costumo depois digitar embaixo para o aluno algumas questões mais aderentes ao conteúdo. Mas aqui, ó, como a gente está fazendo ao vivo, vou colocar só, ó, escrito na canetinha e quais são as minhas impressões do item A. Supondo que o item A vale 10 pontos e que nenhuma das duas partes foi respondida em sua totalidade, a primeira parte, que é falar que nem sempre são lineares, a pessoa não fez, tá? E aqui citou algumas, mas com falhas. Então, eu vou dar no máximo metade dos pontos aqui nesse item. Já deixo mais ou menos sinalizado. E os motivos pelos quais essa nota apareceu tem a ver com esse pedaço aqui e com esse pedaço aqui. Eu vou destacando para o candidato. Ou senão eu faço um comentário no fim do texto e explico onde é que estava o problema, tá? Que aí depende muito do espaço, claro. Bom, e você consegue perceber, gente, que esse aluno, ele tinha informações sobre o tema, ele tinha um vasto conhecimento, porque ele citou até autores. Só que às vezes é organizar a ideia que precisa melhorar. E é para isso que a gente treina, tá? Ninguém nasce sabendo nada. É sempre um processo e você pode melhorar, eu tenho certeza disso. Bom, esse aluno já melhorou muito, porque essa daqui foi tipo a primeira redação que ele fez. Bom, então seguindo, ele citou um autor de referência, isso é ótimo. Aí às vezes eu vou lá e coloco assim, ótima referência, pra gente dar uma motivada no menino também, porque nem tudo é ruim no texto de maneira alguma. E é uma boa referência mesmo. Ele credenciou a referência, então... Theodore Luiz, cientista político, as políticas públicas são como arenas. A metáfora não ficou muito bem explicada, mas eu já li esse pedaço do autor e entendi o que ele quis dizer. Só que a gente não pode confiar nisso não, porque vale o que está escrito e não o que está na sua cabeça, muito menos o que está na cabeça do corretor, que ele pode não ser colaborativo, tá? Então, ó, as políticas públicas são como arenas, um produto do sistema político. Então, eu tiraria o como arenas e colocaria que as políticas públicas, elas refletem interesses políticos e deveriam ser pautadas nas demandas dos diversos grupos sociais. Eu melhoraria essa frase aqui. Então, provavelmente, aqui a gente tem um espaço mais curto, mas aqui eu poderia dar uma sugestão de reformulação. Só que aqui tem um outro erro gramatical, porque aqui, ó, pelo qual se dividem em, aqui, ó, falhas independentes, né? Provavelmente não é bem isso que ele quis dizer, a partir de sua aplicação social. Essa frase, ela apresenta problemas, tá? Além de a metáfora não ter ficado adequada, eu tenho uma palavra que eu não consigo integrar ao contexto, eu consigo até ler falhas, mas, né,
Se fosse de falhar com LH, também não seria adequado ao contexto. Falias independentes, não dá pra gente trabalhar isso aqui. Isso aqui, a letrinha também tá muito ruim, mas não vamos tirar da letra, não. Então, nesse trecho aqui, ó, eu coloco uma sugestão. E já fiz um desconto de C da estrutura como um texto e de ortografia esse daqui. Então, a estrutura como um todo, porque isso aqui não tem sentido completo, tem que ser uma vírgula. Vou colocar assim, o trecho apresenta falha estrutural. Ai, Flávio, meu texto não veio todo riscado, graças a Deus, porque quer dizer que você não errou esse tanto que esse menino errou. Nem todo texto, gente, é assim não, graças a Deus. Então, eu posso dar uma sugestão de reformulação para esse trecho aqui. Então, eu pego lá, falo assim, ó. Vou colocar a cata não, que espelham, vai ficar mais bonito. Como eu não falei pontuação, vou colocar aqui. Então, eu reformulei esse trecho aqui, ó. E aí, a gente tem os exemplos, porque eu já entendi o que, que ele vai falar. Ele quer falar dos tipos, né? Então, ele vai falar das distributivas, que deveria ser com inicial minúsculo, aqui, ó. Ele vai falar das redistributivas. E aqui você vai vendo alguns problemas de estrutura também, tá? Que eu vou colocar assim, iniciais. Não é nome próprio, não. Só de estar no plural, gente, já não tem jeito, tá? Como exemplo, elas podem ser distributivas ou redistributivas. Enquanto uma seria melhor ele colocar esta ou aquela. Uma qual, tá vendo? Aos problemas coesivos, uma qual. Visa somente os lucros e visa aos lucros, aos benefícios. Não priorizando altos custos e com baixos conflitos. Bom, se eu tenho esse enquanto, eu ainda preciso tirar isso aqui e colocar assim, ó, vírgula. A outra traz, na essência, o crivo da barganha, onde, aqui tinha que ser em que, no qual, onde é só para lugar, né? São retirados recursos de uns para dar a outros, garantindo-se a igualdade e a manutenção de um Estado democrático de direito. Outro dia eu fiz até um post sobre isso, que é só o Estado que é com inicial maiúscula. Pode olhar no manual de redação do Senado, que é só o Estado. Bom, gente, nós temos uma falha global nisso aqui. Se eu ficar tirando de todos os pedacinhos que o menino errou, a gente acaba fazendo muitos descontos e na prova não é assim. Então, o nosso objetivo é refletir dentro de uma realidade. Esse uma e esse outra, claro que a gente tem aqui, ó,
ele tinha que especificar, né? Então aqui, ó, especifique cada uma delas. O ideal também seria exemplificar. É claro, gente, é claro que eu sei que a que gera mais conflito é a redistributiva, que a que gera menos é a distributiva, porque eu estudei o tema, mas não tá tão claro o que é uma e o que é outra. Então, o ideal seria assim, ó, enquanto aquelas, né, que ele colocou no plural ainda, ó, aquelas visam somente aos lucros e aos benefícios, não priorizando altos custos e com baixos conflitos. Aí eu vou lá, estas, as redes distributivas, né, estas trazem, na essência, o crivo da barganha, em que são retirados recursos de uns para dar a outros, garantindo-se a igualdade e a manutenção de um Estado democrático de direito, que é o Brasil. Beleza. Poderia citar exemplos, né? Poderia falar, por exemplo, imposto de renda, que é uma política redistributiva. Então, aqui, ó, cite exemplos. Para garantir profundidade no tratamento do tema. Beleza. Assim, aqui, gente, esse assim não tá bem aplicado. A gente tem uma falha coesiva. Por quê, Flávia? Porque não é continuação da ideia. Ele cita dois tipos, ó, redistributivas e distributivas, explica esses dois e agora ele vai colocar outros. Além desses dois tipos que ele mencionou, tem outros dois. Então, aqui, ó, é evidenciada ainda outros tipos de exceção, né? As reguladoras e as constitutivas, que também se apresentam como modelos. Então, nesse caso aqui, ó, assim não é o caso, tá? Ainda, eu tô acrescentando. São evidenciados. Então, ó, eu tenho problema aqui de morfossintaxe, outros tipos. Aqui, ó, as reguladoras e as constitutivas. Aqui eu fingi até que era minúscula, né? Que também se apresentam como modelos. Isso aqui é a continuação da ideia. Eu posso usar dois pontos e terminar a ideia. Eu não gosto muito do uso de dois pontos dentro da redação, porque dois pontos tem mais a ver com a criação de lista e tal. Mas nessa frase não tem muito jeito, porque se eu colocar um ponto final aqui, a ideia seguinte está incompleta. Ó. As reguladoras e as constitutivas que também se apresentam como modelos. Esse que é uma conjunção, ele precisa de uma oração principal. Então, a oração principal é essa daqui de cima, ó. Ainda são evidenciados outros tipos. Dois pontos. As reguladoras, outros tipos de políticas, né? As reguladoras e as constitutivas. Aí eu até colocaria um de políticas, porque como ele vai usar feminino depois, fica mais... subentende melhor, né? De políticas, as reguladoras e as constitutivas, que também se apresentam como modelos. Aí nem precisava disso aqui, né? Porque aqui, ó, ainda são evidenciados, tira isso aqui, outros tipos de políticas, dois pontos, as reguladoras e as constitutivas. Isso aqui não precisa, tá? Porque dá para tirar. Então, desnecessário. Bom, tirei um C, que seria o problema coesivo da frase como um todo, e um M, que seria o errinho de concordância. Aí não dá para perdoar muito, não. Então, problema coesivo, que eu consertei várias coisas, mas fiz um desconto só. Não é muito pesado. As reguladoras, aqui é minúscula, vou pôr um O. As reguladoras são voltadas para a sociedade, garantindo a fiscalização, aqui não tem desculpa, ó, faltou aqui o cedilha, e a transparência, ok? Fiscalização e transparência tem a ver com as reguladoras. Já as constitutivas, ó, de novo, ou estruturadas, mais de um erro no estruturadas, Flávia, essa linha subindo, não posso fazer nada, né? Estabelecem condições para que as demais políticas funcionem. Elas ditam as regras para o exercício do poder e da lógica democrática. Errado não está, né, gente? Ele conseguiu explicar os tipos de políticas. Então, no item B, que seria explicar, a explicação
no primeiro parágrafo, das redistributivas e das distributivas só apresentam inconsistência, porque ele não falou qual que era qual, mas dá para perceber, claro. E aqui também ele fala razoavelmente bem. Aqui eu preciso de exemplos, ele também não trouxe exemplos. Aqui é esse mais esse, né? Preciso desses dois itens. Beleza, vou dar total? De jeito nenhum. Por quê? Você tem 10 pontos para distribuir ali nos tipos. Ele mencionou os 4 tipos mais importantes, explicou esses tipos, poderia ter explicado com mais clareza e tal, mas ele não exemplificou todos os tipos, então a gente vai colocar no item C. Desculpa, item B ainda. Um desconto ali de 30% da nota pela falta de exemplos. Flávio, daria até menos, pode ser muito mal não, porque não é o que vai espelhar a realidade da prova, que a gente já tem muitos erros gramaticais e geralmente eu fiz assim todas. A pessoa não exemplificou, descontei 30% da nota, beleza? Então, explicar, ele conseguiu explicar, tá muito bom, médio, mas assim, trouxe todos os tipos. Eu li texto que o aluno simplesmente não falou existem vários tipos e vai, enrola, né? Então, beleza. Diante do exposto, avalia-se, aqui tem um erro de concordância, ó, avaliam-se os efeitos das políticas, os efeitos são avaliados. É uma concordância de passiva, eu sempre sinalizo isso para vocês. Deixa eu ver até um negócio aqui que eu acho que eu pulei um erro que tinha nesse texto. Aqui, ó, sabia? Falei assim, tinha um mesmos nesse texto, ó. Vou voltar aqui, ó. E olha que eu já li esse texto mais de uma vez, tá? Isso aqui tá errado. Aqui a gente tem um M. O que é esse M aqui, ó? Não pode ser usado para retomar palavras. Se eu leio de novo, eu vejo outras vezes, né? Mas esse aqui é porque eu já tinha corrigido na redação. Então, aqui, ó, esse mesmos aqui não pode ser usado para retomar palavras. Aí, o que eu falo, Flávia? Também tem como objetivo minimizar os desequilíbrios sociais, já que eles ainda existem e prejudicam a população. Pode colocar um eles, os desequilíbrios. Não pode usar mesmos aqui, é um erro morfossintático, tá? Só porque esse erro é bem importante, como vocês cometem isso com frequência. E eu lembrava que essa redação tinha, eu tô procurando, tô chegando no final e não achei, eu falei, lá no início, beleza. E aqui tem um errinho de concordância de passiva, que é outro erro extremamente frequente na redação de vocês, por causa desse se aqui, né? Então, nesse caso aqui, gente, avaliam-se os efeitos. Os efeitos das políticas são avaliados. Pra vocês terem uma ideia aí. Então, diante do exposto, o D tá um pouquinho feio, mas eu não vou ficar tirando ponto por letra feia, não é esse o objetivo, tá? E nem tô falando que tá muito feio, tá um pouquinho. Diante do exposto, e sempre com muito carinho, tá, gente? Não precisa preocupar não, porque o objetivo da correção é esse, é trazer a solução para os seus problemas, é te mostrar o que poderia ser melhorado. Aqui, por exemplo, ó, eu poderia tirar esse gerúndio, porque nesse texto eu já corrigi tanta coisa que eu evitei mexer muito em outros problemas. Mas sempre que possível a gente evita o gerúndio, aí a gente vai ver isso em outras correções. Também só apareceu um, né? Não precisa ser tão má. Diante do exposto, avaliam-se os efeitos das políticas e quando estas, aqui ó, não tem nem essa vírgula e nem essa aqui, ó, não atendem. E aí eu posso até deixar isso aqui, ó. Essa daqui eu posso deixar, tá? E quando estas não atendem aos seus propósitos, fechou aqui. E cuidado com isso aqui, ó, que o acento é do propósito, mas às vezes fica parecendo uma vírgula, né? Diante do exposto, vírgula, avaliam-se errinho de concordância, os efeitos de políticas e, vírgula, quando estas não atendem aos seus propósitos, a vírgula é o parzinho aqui, ó, para separar essa oração toda que está anteposta. Esta vírgula aqui não cabe, porque não se separa
o sujeito do predicado. Então, quando estas não atendem aos seus propósitos, são extintas. Aí depois, elas podem ser extintas, aí ficou extintas, né? Evitar a repetição. Também porque, porque tá certo, seus objetivos foram alcançados com base do interesse público, deve ser com base no interesse público. Bom, aqui, gente, a gente tem assim, ó, e a avaliação? Ele não falou propriamente da avaliação. E deve mensurar todo o processo. E ainda vamos pensar na extinção, né? Outras, né? Então, ó, saiu da agenda. Escassez de recursos. Tudo isso pode aparecer aqui para a gente trabalhar esses aspectos. Bom, também pensando então no conteúdo, vou marcar aqui esse pedacinho aqui, ó, item C, esse pedacinho aqui, item C. Então isso aqui é para a gente atribuir essa nota ao item C. Concordam comigo que foi uma abordagem bastante superficial no item C, tá? Então eu daria 50% da nota. Então isso aqui era o que eu daria de nota de conteúdo nesse processo. A correção do texto, basicamente isso aqui, ó. Vou marcar mais um desvio de pontuação aqui para fazer um desconto, tá? E aí nós faríamos o desconto desses aspectos gramaticais do candidato. Vou marcar aqui com vocês. Vou pegar um papelzinho aqui que às vezes eu... Ó, o que que nós temos? Vou diminuir aqui. A gente vai enxergando o texto todo, só para você entender como é que é o processo de correção mesmo. E demora, tá, gente? Às vezes o menino quer que eu entregue o texto em meia hora, eu falo com ele assim, não consigo. E assim, eu gosto de fazer serviço bem feito. Cada um é de um jeito, claro, cada professor tem a sua forma de trabalho. Eu só sei trabalhar desse jeito aqui. Então é cada um, peraí que eu vou só colocar aqui para vocês acompanharem melhor o processo. Aqui, ó, geralmente o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esses errinhos aqui, vou anotando. M, C, C, O, M de novo, P, O de novo, M de novo, C de novo, O, tô aqui, tá? C, O, C, O, O, já tirou zero em O. M, aí depois M, C, O, um tantão de O, beleza? M e um P. Ok. 2 P's. Já sei minhas notas de conteúdo, já deixei mais ou menos sinalizadas. Então, item A, 5, item B, 7 e item C, 5 de novo, beleza? Então, agora eu vou atribuir nota a essa redação. Lá, vou atribuir nota aqui, isso aqui é a folhinha de resposta, porque na hora de juntar com o nosso arquivo, né, fica diferente o do menino. Vou colocar assim só para vocês acompanharem melhor. Então, ó, primeira coisa que eu tô vendo aqui, fugiu ao tema proposto ou seguiu o tema proposto? Seguiu. Ele pode não ter ido tão bem, mas não tem nada aqui que fuja ao tema proposto. Então, 10 em 10.
eu tinha 3 tópicos. No primeiro tópico, atribuí nota 5, no segundo 7, no terceiro 5. Profundidade conceitual. De uma maneira geral, eu faço a média disso aqui, tá? Então, eu dou ali uma olhada e faço a média desses tópicos. Aqui a gente vai colocar mais ou menos 6. Por quê? A profundidade, se você foi bem em todos os tópicos, é claro que seu texto trouxe profundidade. Se você foi mal em alguns, é claro que faltou profundidade. Então, a gente tenta ali uma média desses tópicos para garantir a profundidade conceitual. Então, no caso desse texto aqui, a gente teria uma nota 33 em conteúdo, beleza? Bom, ortografia, vários erros desnecessários, porque é muito erro de inicial maiúscula, pulou letra, e aí eu atribuo esses erros, talvez ao aluno ter entregue o rascunho. Provavelmente passando a limpo, isso não aconteceria. Posso garantir que não aconteceria, gente? Não, não posso garantir. Eu posso dizer que provavelmente não aconteceria, beleza? Então, no caso aqui, ó, ortografia, 0, porque ele tem mais de 5 erros, eu tô tomando aqui um desconto de 2 pontos por erro, tá? No caso de pontuação, 6 pontos. No caso de morfossintaxe, também 0. No caso de propriedade vocabular, total. No caso de elementos de coesão, esse texto apresentou parágrafo com apenas uma frase, vários erros no emprego de coesão, articulação inadequada de frases, então aqui eu vou dar 0. Nossa, Flávia, vai ficar uma nota muito baixa. Gente, mas o texto tem muitos desvios gramaticais, muitos. Alguns eu considero que por descuido, tanto que na redação desse aluno, eu deixei uma indicação assim, ó, às vezes você fez o rascunho, ficou com preguiça de passar a limpo, verdadeiramente isso, e resolveu entregar o rascunho. E automaticamente isso vai te dar uma sensação desagradável, porque você vai ter uma nota baixa, porque você escreveu partir sem o R, você escreveu palavra com maiúscula, sendo que você já tinha escrito a mesma palavra de maneira correta no texto. Você colocou, por exemplo, mesmos, colocou vírgula entre sujeito e predicado, enfim, problemas gramaticais que podem ser facilmente sanados, principalmente quando o aluno para, respira, entende os erros que ele cometeu no texto e segue melhor. Então, beleza? Eu considero que esse resultado aqui é reflexo de um texto enviado sem o devido capricho, tá? Considero. Já bati um teste com o aluno ali, ele não garantiu isso pra mim, não. Ele falou, não, Flávia, eu fiz direitinho. Aí eu tô achando que ele não passou esse texto a limpo, tá? E aí, automaticamente, fica uma sensação desagradável, porque você vai ter aqui uma nota 49 em 100, e não é uma nota legal, né? Você precisa avançar. No caso aqui, gente, eu teço comentários sobre a redação do aluno. Fizemos esses comentários oralmente, já deixei aqui no próprio texto, então não vou escrever nada aqui não, mas eu coloco comentários, tá? Inclusive isso, ó, tive a sensação que você não passou esse texto a limpo. Automaticamente, houve muitos desvios gramaticais, os quais poderiam ter sido evitados. Aí vou colocando esse tipo de comentário aqui. Bom, na nossa oficina, o aluno vai ter acesso a um material basicamente assim, ó, que traz a grade de correção. Então, o que era esperado para o tema ciclo de políticas públicas? Porque você tem que saber assim, por que ela tirou ponto no item A, tá? Então, no item A, antes de tudo, você precisava colocar pelo menos esses itens. E eu ainda coloquei lá a questão da extinção, porque ela ia aparecer no texto, ela era parte do tópico C. Mas se você colocou isso aqui, beleza. Só que você teria que explicar que essas etapas nem sempre são cronológicas, tá? Então aqui, ó, em regra, define-se o ciclo como um processo cronológico, mas, olha aqui, ó, mas o que acontece? Aqui a gente tem uma ressalva falando o seguinte, que essas etapas podem se o quê? Sobrepor. Então, para a inclusão, tarará, aí que a gente tem os levantamentos, parará. E aqui a gente já estabeleceu que para a nota máxima, o candidato tinha que falar que as etapas eventualmente podem se sobrepor, porque aí eu deixei um monte de referências sobre o tema, tá? Então, o candidato poderia mencionar algum desses aspectos aqui, ou vários, falar que há divergências entre as etapas e que, apesar de ser um processo que normalmente é cronológico, há possibilidade de sobreposição das etapas, beleza? Então,
é necessário um conjunto de problemas prioritários, ele ia ler isso aqui tudo, ok? Bom, escolheu alguns, porque não cabe isso tudo, não. Então, ninguém está falando para o aluno colocar isso tudo na redação, tá? Tipos de políticas públicas. Apesar das divergências doutrinárias, o ideal é que o candidato citasse pelo menos a distributiva, a regulatória, a redistributiva e a constitutiva. E também para a nota máxima, o ideal é que o candidato apresentasse exemplos dessas políticas. Então é desejável para a gente dar a nota que houvesse nota máxima, ou pelo menos para garantir a nota máxima em profundidade. Aspectos relevantes na avaliação e na extinção, porque o aluno ele tinha que falar das duas coisas, do processo de avaliação e da extinção. Então aqui, ó, na avaliação a gente vai mensurar se é possível ou necessário continuar a política sem alterações, se ela precisa ser reformulada, porque esse texto trouxe, por exemplo, reformulação, e aí a gente vai avaliar se isso faz ou não sentido, se tem que haver alguma modificação, se deve ser extinta porque o problema foi resolvido ou porque a solução proposta se tornou ineficaz. E aqui a gente trouxe realmente aspectos atinentes ao fim da política pública. Então esse espelho, sempre feito por um professor da área, eu estudo o espelho, a partir do espelho elaboro a redação modelo, o que deveria ser feito. Ah, Flávia, mas eu tô achando a redação modelo muito grande. Antes grande, né, gente, se eu tiver um texto lá de 45 linhas, do que uma redação que às vezes fica insuficiente ali para as necessidades de prova. É claro, gente, que se o espaço for menor, você vai encolher as informações. E isso vai ser para todo mundo que estiver fazendo a prova. Então aqui, ó, eu quis deixar exemplo e ainda coloquei qual que era o imposto de renda do ano calendário de 2023. Enfim, mas nesse caso você pode reduzir as informações. Eu fiz com o máximo de cuidado e carinho, porque eu sei que muitas vezes é esse material que vai garantir a sua nomeação. Então eu fiz com muito cuidado todos os textos que a gente trabalhou na nossa oficina. Então a gente tem os aspectos, geralmente, na correção do seu texto, tá, gente? Eu vou deixar comentários, tá? Pegar um corrigido aqui, não vou mostrar algum agora, porque vai estar com o nome do aluno, mas eu deixo os comentários, quem já está fazendo a oficina, eu coloco todos os comentários necessários aí, ó. Tinha que colocar exemplo, um exemplo disso é isso aqui, esse exemplo que você colocou ficou bom, mas fazendo aqui, só para vocês terem uma ideia das possibilidades de melhoria de um texto. É melhorar a estrutura, não fazer parágrafo frasal, é melhorar aspectos gramaticais, evitar o uso do mesmo inadequadamente, pronome onde inadequado nesse texto, Estado, né, democrático de direito, já sabe aí que é Estado com maiúsculo e democrático de direito com minúsculos, conforme o manual de redação do Senado. Então, a gente vai trabalhando essas regras e trazendo para você as soluções para os seus problemas, porque cada aluno erra de um jeito e alguns erram tão pouco que a gente fica olhando para ele. Outro dia o menino pediu um recurso da minha correção, quase que eu expliquei para ele assim, verdade verdadeira, vou fazer uma confissão. Seu texto estava tão bom, tinha tão pouquíssima coisa que eu falei assim, ah não, acho que vou pôr uma vírgula aqui. Ele falou, ah Flávia, essa vírgula é facultativa, e era mesmo, tá gente? E eu fui lá e tirei ponto. É porque o texto estava muito bom e você fica naquele afã de falar com o menino assim, pode melhorar. Por quê? Isso é importante, né? Este é o meu papel nesse processo. Mas aí respondi pro menino que era facultativo e devolvi o ponto para ele. E é isso, gente. No nosso suporte lá, a gente também interage, tanto quanto a correção, quanto em relação às propostas, acatando as sugestões de vocês e ajudando ao longo de todo o processo para que você evolua, tá? Amanhã a gente vai fazer a correção de outro tema para você se familiarizar com esse processo. Eu acho que isso vai ajudar muito no seu crescimento, tá? E por hoje, acabamos!